Boa noite, eu me chamo Maria Camila Moura e hoje a gente vai fazer uma live, a primeira da nossa sequência de lives de junho, peço perdão, sobre relacionamentos. Hoje a gente vai falar do encontro amoroso e seus desdobramentos. Eu vou só colocar aqui o título da live para quem chegar posteriormente, saber do que a gente está falando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, um prazer enorme estar com vocês, a Jana, a Leila. Muito obrigada, pessoal. Franciela, muito obrigada aí pela presença de vocês. Bom, mês de junho é mês do Dia dos Namorados, então resolvi fazer essa série de lives a cada semana, um tema diferente hoje, com encontro amoroso e seus desdobramentos, porque é uma temática que quem trabalha com psicologia e psiquiatria lida diariamente. Na próxima semana a gente vai falar um pouco aí de amores cinematográficos. Convidei uma pessoa especial, o Bruno, do Resenha Sem Nota, para nos trazer os mais diversos tipos de amores aí, cinematográficos. Ele vai trazer dicas e é muito bacana para quem quer criar um repertório, né, legal. A gente ainda vai ter uma live sobre ciúmes e outra sobre dependência emocional, né? Amar ou depender. Todos esses são temas que a gente se depara diariamente. O amor não é uma coisa que surge, sabe? Por exemplo, na época das eleições, todo mundo que trabalhava aí com psiquiatria, com psicologia, teve que lidar com a pauta. Não, é uma constante. É uma constante que é na vida dos meus pacientes, de vocês, na minha. Todo mundo aqui já sofreu aí um pouquinho por amor. Se não sofreu, vai sofrer, sinto lhe dizer, né? Então, eu quero começar pensando, só dando aqui um oizinho. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui, pela interação. E fiquem à vontade para irem colocando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos começar pensando, assim, que o amor, ele chega a ser um problema de linguagem, né? Porque a mesma palavra que eu utilizo para dizer que eu amo a série de TV, eu amo o filme, eu amo meus gatinhos, eu amo meu esposo, eu amo a minha mãe. Então a gente já começa vendo aí que a questão do amor é mais complexa do que a gente pensa e ela não é facilmente definida. Então aqui, nesse mês, nessas lives, a gente vai falar mais dessa questão do amor conjugal, né? A gente vai, assim, esse amor que muitas vezes inicia com um amor erótico e ele vai migrando para um amor ágape, um amor puro, será? Né? Desinteressado, não sei se vocês já ouviram falar, né, nessa nomenclatura, né, o amor ágape. E como nós sempre batemos na tecla de que nós somos seres biopsicossociais, não seria diferente, nós vamos entender o amor através dessas três vias de atuação. O amor, ele atua, assim, com uma base fisiológica, independente do nosso querer, existe um componente psíquico, né, um componente psicológico e existe uma questão social. Então, eu quero começar falando da questão da primeira fase do amor, da paixão, que vai tocar aí nessa parte fisiológica e eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? A primeira fase do amor, pessoal, essa paixão, é onde a gente vai constatar muitas alterações fisiológicas, né? Só um segundinho. Gente, eu coloquei aqui o encontro, eu vou pedir perdão porque eu coloquei aqui o encontro amoroso e não o encontro amoroso, você acha? Então vamos trocar aqui amoroso. Pera lá, opa, deixa eu ver se eu consigo fixar esse aqui, prontíssimo, corrigido, agora vou poder, né, continuar em paz, sem, opa, que estranhamento é esse aqui, né, então vamos lá, então voltando de onde paramos, né, falando aqui, a gente estava iniciando a falar da paixão, que é a primeira fase do amor e que reverbera na nossa fisiologia, né? A paixão, ela é uma grande orquestra fisiológica, é um coquetel de emoções. Quando a gente para pensar e relembre aí vocês quando estiveram apaixonados, assim como eu relembro quando eu também estive muito apaixonada, né? O coração acelera, tem taquicardia, suor, né? As mãos suam, ou seja, tem uma certa vigilância, a gente fica ali aguardando, esperando a mensagem. Então, pera lá, coração acelerado, né? Taquicardia, suor, vigilância, todos os sintomas do estresse, né? Então, estar apaixonado, não sei se vocês sabem também, em francês, la petite mort, que significa pequena morte,
é o nome dado, uma das maneiras de se falar orgasmo. Então vocês veem, é uma morte, né? Assim, é algo, não é algo tão pacífico assim. A paixão, ela remete ao sofrimento, vem do latim, né? Do pate, padecer, sofrer. Quem nunca ouviu falar também a paixão de Cristo, vocês acham que é uma coisa boa, a paixão? Não. A primeira etapa do amor, ela é avassaladora. É essa etapa aí mesmo de um processo químico da ordem da urgência, de um estado hipermotivacional, né, e que é regulado por fatores endócrinos. É regulado realmente por neurotransmissores, é um estado hiperdopaminérgico, ou seja, se ali correspondido ali naquela paixão, eu tenho uma grande sensação de prazer. E também, sabe, assim, e a gente tem aquela obsessão, né? A gente fica ali, olha a pessoa 1000 vezes, stalkeia, vê, pensa, não para. E por quê? Por uma coincidência ou não, a nível fisiológico, quando a gente fala de paixão, existe uma queda de serotonina. E sabe qual que é o outro transtorno que tem uma alteração de serotonina muito semelhante à da paixão? Chuta aí, quem é que se habilita a chutar qual que é esse transtorno que se assemelha na fisiologia da paixão? Na parte da serotonina. O transtorno obsessivo compulsivo, pessoal. Então, vejam só, a paixão é o estado de alerta, obsessivo, motivado. Então, e tem muitas pessoas, esse coquetel fisiológico todo faz com que muitas pessoas sejam viciadas nessa sensação, né? Se vocês quiserem dizer como é que vocês chamam aí no estado de vocês, mas aqui no Ceará a gente fala um farnizinho, uma coisa, sabe, que não passa. Eu fiquei curiosa até para saber agora no estado de vocês como é que se chama isso, esse faniquito que também falamos aqui, né? E tem pessoas, por ter sim uma questão fisiológica envolvida, que elas são viciadas nessa sensação, elas são viciadas nisso e caem numa bobagem de achar que porque a paixão acabou, o relacionamento deve acabar. Né? A paixão, ela é um estado alterado de consciência, ela tem uma fisiologia própria. Então, se você acha que o seu relacionamento deve acabar porque não tem mais paixão, eu sinto lhe dizer, você vai cair no eterno ciclo, você vai terminar esse relacionamento para poder encontrar outra pessoa, você vai se apaixonar, você vai sentir tudo aquilo novamente e posteriormente o que vai acontecer é que isso também vai acabar. Essa sensação com essa pessoa nova também vai acabar por ser um estado alterado de consciência. Então, a paixão, ela foi feita para acabar. Os estudos vão variar em relação ao tempo, né? Dizem 12, 18 ou 24 meses. Claro, quando a gente lida com subjetividade, quando a gente lida com seres humanos, a gente tem que entender que não há uma regra fixa, absoluta, que não muda. Isso vai depender de pessoa a pessoa, mas via de regra, 12, 18, 24 meses. Se você termina o seu relacionamento porque a paixão acabou, sinto muito, você vai ficar sempre nisso. E aí, então isso é um aspecto biofisiológico. Mas vamos pensar também o que acontece que eu me apaixono perdidamente por uma pessoa e outra pessoa, como a Leslie aqui, que por sinal tem um Instagram muito bacana, né, que fala de diversos temas, filmes, livros também, ela não vai se apaixonar por essa pessoa. Inclusive pode ser repulsiva para ela, pode ser repulsiva aqui para a Thay, pode ser repulsiva para outras pessoas que estão aqui nos assistindo. O que acontece com que alguém seja tão atraente para mim e tão repulsivo para outra pessoa? Por que alguém vai dizer, mas como é que fulana se apaixonou por Beltrano? Porque a paixão também, o amor e a paixão, a gente está ainda aqui nessa primeira fase, né, do amor, que é a paixão, também vai depender da nossa história de vida, da nossa construção de valores, vai depender do que eu caminhei até aqui, que é diferente do que a Ana, a Mariazinha, a Thay, é diferente do que todo mundo que está aqui assistindo caminhou, né? Então, por exemplo, se eu vou na rua e eu vejo um homem que ele porta signos e símbolos que eu desprezo, é muito difícil, né, que eu consiga me atrair por ele. Inclusive, a impossibilidade de amá-lo provavelmente estará posta, né? O que me atrai diz da minha história de vida, dos meus valores e do meu momento atual de vida. Não é porque lá atrás eu fui capaz de me apaixonar por um determinado tipo de pessoa que hoje continuará do mesmo jeito. De forma alguma, né? Vai depender do contexto que eu estou vivendo. Aproveitando, fazendo uma exposição pública aqui da minha figura, uma bobagem, não que interessa, ninguém perguntou, mas é uma bobagem bacana para compartilhar.
quando eu era adolescente, já compartilhei diversas vezes aqui, né, que eu tinha grandes sentimentos, fortes sentimentos de inadequação, né, por causa da questão do TDAH não tratado, enfim, e eu era um pouquinho peixe fora d'água. Naquela época, eu achava lindo o homem de cabelo grande, mas, gente, lindo, era um fator de atração para mim, né, porque passava ali, atravessava os meus sentimentos de inadequação, remetia a um estilo musical que era mais fora da caixinha que eu gostava. Então eu tive na adolescência 3 namorados, os 3 namorados tinham cabelo grande. Me pergunte se hoje eu ia achar, ia me atrair, de modo algum, hoje não, mas em determinado contexto fazia super sentido para mim, né? Então vejam que vocês também, isso vai depender da história de vida de cada um e do contexto, né, de cada um. Então, assim como, né, tem um componente biológico, como a gente falou, tem um componente da história de vida pessoal aí de cada um, como fiz aqui essa exposição, né? Quando a gente fala de amor, a gente também vai ter um componente social. A gente também vai ter algo de um contexto social que vai nos moldar, que vai lapidar as configurações de amor que são esperadas e almejadas por nós. A gente não pode, assim, achar que nós, e a gente sempre bate nessa tecla também, nós não somos tão livres quanto pensamos, nem no amar, pessoal, nem no amar. E a gente também não pode pensar que a gente sempre amou como a gente ama hoje. Nem sempre o amor foi como nós conhecemos hoje, de modo algum. Existe e eu adoro história por causa disso, né, que a gente vai entendendo a transição. Existe uma transição em relação às formas de amar, né? Surgem novas formas de amar. Atualmente, por sinal, nós estamos em uma época de transição, sempre falo isso, e atualmente está sendo muito falada a questão do poliamor. O poliamor está sendo muito difundido, disseminado, debatido, o que há alguns anos atrás, quando é que seria impensável, ainda é indigesto para muitas pessoas, mas é algo que já está na mesa e nem sempre esteve, né? Hoje não é dito totalmente como absurdo, mas já foi dito como absurdo. Então, quando a gente pensa quando a gente fala em amor hoje, não estou falando das exceções, eu não estou falando das novas construções. De uma maneira geral, a gente vai falar no ideal do amor romântico. Mas esse amor romântico que a gente pensa que, não, então sempre foi eu amando uma pessoa e a pessoa me amando aquele ideal. Não, ele também nem sempre existiu. O ideal de amor romântico, ele vai ter sua formatação ali a partir do amor cortês, do século XII. Então passamos muito tempo sem ter essa configuração de amor que a gente conhece hoje. A primeira história de amor romântico remete a Tristão e Isolda. Se vocês quiserem, depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso. E muitas coisas mudaram de lá para cá. Algumas permanecem, outras não. Mas fato é que somos educados e educadas para amar segundo o amor romântico. Existem 1000 benefícios do amor romântico e 1000 malefícios do amor romântico. De maneira geral, o amor romântico ele remete, e aqui falar de uma parte mais que talvez não seja tão agradável, ele remete a certa simbiose, ele remete a esses pares que se fundem e se confundem, eles remetem àquele mito da metade da laranja, que todo mundo aqui cadê, né, a minha metade da laranja, eu devo ser uma cumbuca e não uma panela que não tem uma tampa. Então, assim, o amor romântico ele estimula aquele desespero na busca de uma complementaridade no outro. E por que isso chega a ser complicado? Porque no amor romântico, os papéis de gênero eles são bem definidos. Tem o papel do homem e o papel da mulher. E isso é complicado, principalmente se a gente pensa assim, que ao longo de décadas e séculos, enfim, o casamento ele foi para a mulher diferente do homem, ele foi uma fonte de sobrevivência. Então, é claro que eu estou falando de sobreviver. A minha sobrevivência, ela é primordial, entende? Porque já que eu como mulher não tinha autonomia, não poderia trabalhar, não tinha minha grana, não tinha subsistência, durante muitos anos fomos tolhidas disso, então vou ver no casamento uma sobrevivência. Então ele vai ocupar lugar de destaque sim para muitas mulheres e isso tem uma questão histórica. Pessoal, existe sim uma diferença entre homens e mulheres, mas essas diferenças elas são anatômicas e fisiológicas. O resto é construção social e cultural. Construção social e cultural, a gente mantém o que a gente achar benéfico e a gente destrói o que a gente achar que não faz mais sentido. Esse é o movimento da humanidade desde sempre e provavelmente continuará sendo, né? Então,
E dentro dessa construção de amor romântico, já que hoje é a nossa introdução a essa pauta, né, da conjugalidade, para a gente dar seguimento nas próximas lives. Lembrando também, pessoal, essa série de lives, a nossa esquenta, na verdade, é a minha adaptação para as nossas lives semanais sobre o Longe da Árvore, que serão, a gente vai fazer a leitura coletiva, vai ser pelo YouTube. Se inscrevam no canal, me ajudem para fazer a live por lá, né, Maria Camila Moura, mas depois a gente conversa sobre isso, enfim. Então, vamos lá. Essa construção de amor romântico, ela vai fomentar vários mitos. E existem muitos mitos nas relações amorosas que até hoje a gente escuta, assim, mas diariamente no consultório. E que seria muito bacana que a gente democratizasse o conhecimento, que a gente difundisse, que alguns deles não fazem sentido. Como, por exemplo, tem gente que acha que quem ama faz tudo. Não, gente, no caso quem faz tudo é um escravo. Quem ama não necessariamente faz tudo, tá bom? Tem gente que acha que só se ama uma vez. Não, mas você sempre vai achar que a pessoa que você está amando no presente, esse amor é mais intenso do que aquele amor lá atrás. Se a gente tivesse uma câmerazinha, a gente visse ali como foi o nosso amor da época do colégio, dos 15 anos, a gente ia ver como foi intenso. Mas hoje a gente nada a ver, como é que pode? Mas a gente sempre vai tender a achar isso. Um mito que é terrível, né? É o mito de que existe a pessoa certa. Isso é, assim, de um absurdo tremendo. Não existe a pessoa certa. Existem possibilidades, existem construções mais adaptativas ou menos adaptativas, né? Então, como a gente, né, todos nós somos mamíferos, né? Nós temos um desamparo primordial. E isso, a partir disso também se desenvolvem muitos desses mitos, né? Essa ideia de que a pessoa certa existe, ela vem de um desamparo primordial nosso, porque essa pessoa certa já existiu, né? E aí a galerinha da psicanálise gosta dessa parte, né? Que é o quê? Quando nós éramos ali bebezinhos, desamparados, frágeis, vulneráveis, sem saber fazer nada de nada, a gente dependeu de uma pessoa e essa pessoa atendeu às nossas necessidades. Essa pessoa nos colocou para dormir, para acordar, para mamar, nossa mamãe, né? Então, uma vez na nossa vida, existiu a pessoa certa para acolher o meu ser, para me sustentar, me alimentar. Então, isso a gente acaba reeditando aí em outras versões e acreditando, né, que existe uma pessoa certa. Mas não, certa ali só a mamãe para o bebê. Quando a gente é adulta, a gente tem que mudar um pouco essa concepção. Então, também aí, ao longo, assim, alguns mitos, eles vão ser muito formulados porque nós entramos em contato com extenso material, né, ao longo da nossa vida, mitos, fábulas, desenhos, filmes. Pessoal que tem filho hoje em dia vê a diferença dos filmes lá da Disney, por exemplo, do nosso tempo e para os tempos de hoje. Antes eu podia ficar lá adormecida esperando um beijo. Hoje a princesa vai para a guerra, né? Então, esses mitos prejudicaram muito a nossa visão de amor enquanto sociedade e, claro, prejudicaram muito, assim, em especial as mulheres que desde cedo, né, foram ensinadas a serem a colocarem esse amor em um lugar de opressão, a ensinarem que que é para fazer qualquer coisa pela pessoa amada. Não, o que a gente quer aqui é amar com autonomia. Autonomia não quer dizer ficar só. Autonomia não quer dizer que eu não estou nem aí, mas quer dizer que eu não vou pagar qualquer preço para estar com alguém. Então, eu amo profundamente meu esposo, mas eu preservo a minha autonomia. Eu não vou pagar qualquer preço para estar com ele nem com ninguém. E assim, espero muito que as mulheres e os homens aqui presentes, que a gente sabe que também homens são vítimas de relacionamentos abusivos, né? Que também possam pensar sobre isso, né? O século XX, quando a gente pensa que esse amor romântico ele já vinha sendo ali desde o século XII desenvolvido, mas o boom ali dele veio no século XX. E adivinha o que é que foi acontecendo para isso ser ainda mais fomentado no século XX? Teve uma questão ali da Revolução Industrial, né? As pessoas migrando para as cidades, então se formam as famílias nucleares, não está mais aquela coisa dispersa no campo, as pessoas estão migrando, vivendo em pequenos locais das cidades, mas existe também uma questão que muitas pessoas esquecem, que é simplesmente o desenvolvimento da tecnologia. Sim, a invenção do telefone e do automóvel foram
primordiais para a nossa maneira de amar hoje em dia. A tecnologia, ela atravessa a nossa forma de amar. E quem trabalha com gente sabe disso, né? Quantas vezes a gente não vê, né, a questão de Instagram, escutar áudio de WhatsApp, enfim, novos códigos sociais são estabelecidos na maneira de amar por causa da tecnologia. Quem aqui, não sei se denuncia ou não, né? Já, por exemplo, curtiu uma foto, viu fulaninho, fulano curtiu uma foto minha de 3 anos atrás, ih, aí tem coisa, né? Então, a tecnologia, ela atravessa o nosso modo de amar, e a gente esquece, a gente está sempre naquela questão de achar que o mundo sempre foi como foi, ele é e sempre será. Não, quando a gente entende que as coisas são construídas, a gente tem esse poder de tentar desconstruir o que não nos cabe mais, o que nos oprime, desobedecer o que não faz mais sentido, né? Tô tentando ler aqui, eu fico aqui tentando falar e lendo os comentários, mas depois eu olho com calma. Mas a Ana Cristina está falando que os homens ainda esperam que a companheira seja uma substituta da mãe. Muitos esperam sim que a companheira seja uma substituta da mãe. Assim como muitas mulheres também esperam que o homem seja essa fada acolhedora, né? E que não vai ser, muitas vezes, né? Nem homem nem mulher tem a obrigação de satisfazer as minhas necessidades infantis. E isso existe um espaço para ser tratado, né? Boa terapia para todo mundo, que vale a pena, né? Então, continuando. Como é que a gente... Então, entendendo que aí o amor tem uma dimensão biológica, que ele tem uma dimensão psicológica, que depende da minha história de vida, tem uma dimensão social, porque dependendo do contexto, se eu estou aqui já, o automóvel foi inventado, então eu posso marcar encontros, telefone, eu posso falar ali com o meu amor, aqui, tecnologia, posso aqui curtir fotos antigas da pessoa, enfim, tudo isso vai atravessar e vai formar a nossa conjugalidade, né? Como é que a gente faz uma boa escolha conjugal? Como é que diante de tantos fatores? Porque não vai ter... E já adianto, né, a quem gosta de regras de 10 passos, 12 passos para não sei o quê, que não vai existir, porque vocês veem como é um construto desse amor, um encontro amoroso, como envolve todo um campo biológico, psicológico, social, tecnológico. Então não tem como você definir como amaremos, mas como é que a gente pode pensar, lembrando sempre de maneira, né, dialética e flexível por aqui, como é que a gente pode pensar em fazer uma escolha amorosa? Como é que a gente pode pensar em manter um relacionamento saudável em tempos como os nossos? Já que nós somos frutos do nosso tempo, e a gente sempre destaca isso, como é que eu vou ter um relacionamento saudável em uma sociedade individualista, narcisista? Como é que esse amor ágape, desinteressado, desinteresseiro, como é que ele vai emergir nos tempos de hoje? É um desafio aí na contramão, né? Amar de maneira romântica pode até mesmo ser, se por um tempo foi opressão, talvez hoje seja resistência, né? Veremos, vamos pensar, claro, com os limites, né? Prezando pela nossa autonomia, como sempre destacamos aqui, né? Então, é muito comum, assim, até mesmo a gente vê que as pessoas, assim, elas amam, e eu não sei se vocês vão se identificar com isso, vou conhecer alguém, né, dessa maneira, mas muitas vezes as pessoas, aí está muito de acordo com a sociedade que a gente vive, essa coisa bem individualista, as pessoas elas amam muito mais o fato de amarem do que elas amam muito mais o fato de amarem e de serem possuidoras de uma relação, de um status, sou uma mulher casada, sou uma pessoa com namorado, com namorada, do que os seus companheiros, né? Isso é recorrente, amar a conquista e não o objeto conquistado, amar o amar e não o objeto de amor, a pessoa amada, né? E isso é comum, e isso fica muito claro quando a gente escuta, eu amo fulano, mas fulano deveria melhorar nisso, naquilo outro. Aí você olha assim, mas vem cá, você ama fulano ou você ama a sua idealização de fulano? Porque o fulano que você apresenta, ele é tosco, né? É uma pessoa que tem que melhorar em todas as áreas. Então, que amor é esse que você se sente autorizado para apontar o dedão e dizer todas as áreas em que o fulano deve melhorar? Veja lá, né? As pessoas, e também é engraçado porque as pessoas, elas buscam às vezes alguém já pronto, né? Elas querem que aquele outro ser humano já contemple todas as suas necessidades infantis, muitas vezes, e isso é complicado, né? Então a gente precisa, sim, falar de amor. Eu sou um grande entusiasta do amor. Deixa eu só beber um golinho d'água aqui, pessoal. Só um minutinho. Sou uma grande entusiasta do amor.
Sou muito feliz no amor, já sofri muito por amor, falo sobre isso no Dalai Manassio Lotus. Um bom relacionamento nos alavanca, um péssimo relacionamento nos destrói, tem essa capacidade, né, também. Então, eu acho que a gente tem que falar de amor para aprender a amar melhor e para escolher melhor os nossos amores, porque amar é estar vulnerável, né? E lembrando aqui, eu estou usando o conceito de vulnerabilidade da Brené Brown, né, que ela vai nos dizer que a vulnerabilidade não é fraqueza, né? A vulnerabilidade ela vai nos remeter a incerteza, risco e exposição emocional. Poxa, quando eu amo, eu sou cheia de incerteza, eu não sei se o afeto é o mesmo. Eu tô em risco ali, eu não sei até quando vai ser essa relação ou não, se vai durar, se vai ser legal, se não vai. Eu também tenho assim, eu tô exposta emocionalmente, aquela pessoa conhece o que há de mais belo e o que há de mais podre aqui. Então, quem ama está vulnerável. Por isso que a gente tem que ter bons critérios, fazermos boas escolhas, porque eu posso me dar muito mal se essa escolha conjugal não for feita de uma maneira adequada. Lembrando, é preciso ter esses critérios de escolha, porque o amar, né, ele vai ser construído, a relação vai ser construída. Aquela fase da paixão, aquela fase fisiológica, que é uma parte, é a primeira parte, ela vai ser destituída. Então, como esse amar vai ser uma construção, eu posso estar aberta a ela ou não. Eu posso sentir algo por alguém, mas entender que aquilo ali não é o meu lugar. Entender que ali me oferta perigo, me oferta falta de dignidade, que aquele lugar são terrenos, são areias movediças, eu posso estar caindo ali, posso ser muito, muito lodo, que não vale a pena, né? Então, quando a gente vai escolher um par, eu gosto de pensar em duas questões, 2 pontos. Um são os pontos ideais e os outros são os pré-requisitos. O que seria esses pontos ideais? Os pontos ideais, pessoal, vamos pensar numa parte bem idealizada, não está dizendo, é bem idealizada mesmo. Por exemplo, os gostos literários, musicais, os lugares que a gente gosta para sair. Então a gente tem gostos, a parte estética, tá tudo em consonância com o que eu acho, no auge da minha régua julgadora do mundo e de todos, né? Essa pessoa está consonante, né? Está em consonância com os meus achismos e os meus gostos, né? Sendo que, às vezes, a pessoa ela vai contemplar todos os meus pontos ideais. Vai ser linda, maravilhosa, com o gosto musical e literário que eu quero, vai ter a estética que se enquadra aqui para os meus padrões atuais, mas não dá certo ainda assim. O que é, então, né? Então, às vezes, existem pré-requisitos que não foram contemplados. Pré-requisito, vamos lembrar que quem fez faculdade sempre tem aquela disciplina chata pra caramba, que ela é pré-requisito para as outras e que eu só posso seguir para as outras bacanas, legais, né, maravilhosas, se eu cumprir os pré-requisitos. Então, esses pré-requisitos a gente vai pensar na relação conjugal como valores inegociáveis, valores que eu não abro mão. Então, por exemplo, também a autoexposição, né? Eu tenho como pré-requisito a questão de um companheirismo, de uma generosidade e educação. São 3 coisas que eu, após, né, a relação catastrófica que relato no Dalai Manassio Lotus, deixei muito claro aqui na minha cabecinha. Sem esses 3, não há possibilidade de aproximação com a pessoa. Companheirismo, generosidade e educação. Então, como é que foi aí a exposição que eu decidi casar com o meu esposo, com o Anatoly? Eu decidi casar com a Anatoly, claro, né, tudo uma construção, blá blá blá, já sabemos disso, mas teve um dia que foi chave, que foi assim, bati martelo. A gente tinha saído e tal com a mãe dele, e a mãe dele comentou que nunca tinha escutado o Anatoly falar de voz alta, nunca tinha escutado ele gritar. Pronto, deu aquele sininho, vou casar com ele, porque eu já sabia que era uma pessoa generosa, né, era uma pessoa companheira demais, então... era educado, não fazia escândalo, baixarias, aquela coisa, aquilo ali é insuportável, né? Para mim, para algumas pessoas pode não ser. Então não coloque como pré-requisito que vocês acham que deveria ser, para alguma pessoa pode falar, não, então eu vou colocar pré-requisito aqui também essa questão de ser uma pessoa bem educada. Para você pode não ser tão importante. Veja o que é que você aguenta. Para algumas pessoas, por exemplo, não fumar pode ser um pré-requisito. Não dá, que eu aguento ali a pessoa fumando numa saída, 2, mas quando eu penso 40 anos com alguém assim, eu aguento? Então, não, eu poderia aguentar uma pessoa não generosa, mal educada ali durante o encontro, 2, 6 meses de namoro, mas eu aguentaria 40 anos conviver com alguém assim?
Não. Então nem abra exceção ali nos seus encontros aí de construção. Tenham muito cuidado, estabeleçam quais são seus pontos, seus pré-requisitos. Muito mais do que aquele moral extraordinário que alguns coaches do sucesso vão falando, né, de pontos ideais. Os pontos ideais, você pode ter 50 pontos ideais, mas se essa pessoa não se encaixar nos seus pré-requisitos que dizem da sua história de vida, da sua construção do que é certo e errado, nem adianta que não vai dar certo. Então tenham muito cuidado, olhem com isso com bastante cautela, tá bom? Bom, então assim que a gente começa também uma relação, só um adendo, então tô lá, já estabeleci meus pré-requisitos, a pessoa contemplou, a gente começou uma relação, e é aí então, no início dessa relação, que os códigos da relação vão ser criados. Então, que são as regras vão ser criadas. Então imagina só, se no meu primeiro encontro que eu saio com uma pessoa, né, tô saindo aqui a primeira vez com a Anatólia e tal, já como namorado oficial e tal, com carimbinho e tudo mais, de repente ele pega no meu celular. Se ele faz aquilo ali logo no início, não quis falar nada, não se preocupe, você criou um código de que pegar nas suas coisas, que essa violência patrimonial de pegar suas coisas é permitida. Se no primeiro encontro que eu saio com a pessoa, de repente eu vejo uma amiga e abraço e falo com afeto, como eu gosto de falar com afeto com algumas pessoas, e de repente o meu namorado fala, ai, mas por que falou assim? Ah, tão simpática. E ele vem me tolhendo de quem eu sou, não se preocupe, você diz, desculpa. Se eu não falo isso, eu estou criando um código de que um ciúmes infundado é permitido no nosso relacionamento. Teremos uma live somente sobre ciúmes, tá bom, pessoal? Nessa semana, a próxima é com o Bruno, então será na próxima, salvo engano, né? Mas se a gente deixou o calendário, já a gente vê, né? Então, esses códigos, eles são estabelecidos nesse início, a gente tem que ter muito cuidado com eles, porque às vezes é muito difícil, podem ser revertidos, podem, mas é um esforço tremendo reverter esses códigos que foram criados no início da relação. Então não façam para agradar um sorrisinho amarelo quando a pessoa fez algo que vocês não gostam, que vocês não sustentam a longo prazo. Não estou dizendo para ter briga, barraco, confusão, Babilônia em chamas, porque a pessoa fez algo que lhe desagrada. Mas pontuar, meu amigo, eu abraço meus amigos. Pronto, vai ficar ou vai sair? E aí a pessoa decide se vai ficar ou vai sair. Mas se você aí a gente cai numa palavra que é clichê, mas é fundamental, o autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu sei quais são os meus pré-requisitos, eu sei o que é que eu sustento ou não sustento a longo prazo, e eu sei bem direitinho os códigos que eu vou estabelecer no início da relação para não dar besteira. Porque as relações, elas vão ter fases. E até postei ontem no feed um texto sobre as fases da relação conjugal. Lembrando rapidamente, a primeira fase é uma fase bem simbiótica, né? É essa fase da paixão, em que eu idealizo o outro, não vou enxergar com clareza. O outro vai estar lá me tolhendo e eu vou achar besteira, preocupação é besteira. Eu vou achar bonito os ciúmes, eu vou achar bonito coisas que não são legais, né? Então eu não enxergo com clareza os defeitos do outro nessa primeira fase. Mas por outro lado, né, tudo tem um lado bom e um lado ruim, é nessa fase que eu crio cumplicidade com o meu parceiro. É nessa fase simbiótica que a gente vai criando uma cumplicidade. Depois, também coloquei lá no texto, a gente vai para uma segunda fase do relacionamento, que é uma fase de uma diferenciação. A gente estava ali numa simbiose, e agora, isso aqui sou eu, a gente se diferencia um do outro. Isso aqui sou eu, isso aqui é você, né? E normalmente nessa fase, né, as idealizações, elas vão por terra, a gente começa a enxergar o outro, e aí, perdoa a expressão, dá merda pra muita gente. Porque as pessoas não estavam enxergando o outro sempre foi daquele jeito. A pessoa, mas você não era assim. Era você que estava na fase simbiótica que não notou. Era você e seu coquetel emocional da paixão que não notou como o outro era, né? Então, começam acusações, começam tentativas de mudar o outro. Eu fico tentando fazer com que o outro se encaixe na minha idealização. E que vaidade, que ousadia eu tentar fazer com que o outro, que é um ser humano, a coisa mais linda do mundo, é o ser humano. Eu tenho um extremo respeito por essa criação divina, aí cada um com suas crenças, que é o ser humano. Então, quando eu digo que o outro deve ser segundo os meus critérios, eu tô sendo violenta. Eu tô dizendo que o meu critério, o meu gosto pessoal é o que importa, e não o que ele construiu ao longo de toda a sua trajetória, de toda a sua história de vida, né? Então, nessa fase, eu tento a todo custo fazer com que o outro caiba nas minhas idealizações. Então,
Vem acusações, vem lapidações, é uma fase chata. Muitos relacionamentos não resistem a essa fase. Mas por outro lado, assim, também é essa fase que vai nos permitir crescer e ir para uma terceira fase de relacionamento. Eu não tô vendo aqui os comentários, só vi aqui a Leslie falando, Anatoly é melhor social media. Eu não sei o que aconteceu aqui, depois eu vou buscar ler aqui os comentários. Mas façam perguntas que a gente vai respondendo, né? Já olho pra gente contemplar algumas perguntas. Já na terceira fase, depois dessa fase, né, babilônica, dessa fase instável, vem então a terceira fase, né, que é uma fase de uma etapa de harmonização ou de reaproximação. Então a gente estava ali simbiótica, a gente se diferenciou e a gente vai se aproximando, mas dessa vez de uma maneira bem mais civilizada, né? Eu já entendendo quem é o outro, eu já tenho consciência dos defeitos do outro, aí eu vou para um amor muito mais digno, que eu amo apesar de seus defeitos, desde que seus defeitos não firam minha dignidade, porque se seus defeitos fariam minha dignidade, não é o meu lugar para estar, né? Somos assim, a gente tem que prezar por toda a vida humana, começar pela nossa vida, né? Então, nessa fase, quando a gente tem consciência de todos os desafios e dos defeitos um do outro, que a gente vai mesmo assim se esforçar para fazer dar certo, que a gente vai ter uma consciência de que ambos precisam ter um movimento para fazer aquela relação durar, para que essa relação seja saudável. A gente vai ter noção e consciência de que ambos precisam ter as suas vidas próprias, né? Eu preciso deixar o outro ter a vida dele, o outro precisa deixar com que eu tenha a minha vida. E aí vem um amor sólido, um amor maduro, né? Mas também tem o seu desafio, né? Que é de dinamizar a relação. Todas as fases vão ter pontos positivos e pontos negativos. Na primeira fase simbiótica, é uma fase muito emocionante, mas onde a gente quebra a cara, porque o outro não é aquilo ali que a gente está vendo. Na segunda fase, tem um desgaste muito grande, né, de começar a enxergar o outro, são os ajustes, mas é o que possibilita com que a gente vá para uma terceira fase, né, de solidez desse amor. E já na sua última fase, essa fase de harmonização, é uma fase de um amor tranquilo e sólido, mas pode sim o tédio vir a visitar. Então, tem que ter uma questão de uma manutenção. E eu acho muito curioso, eu sempre comento isso em consultório, porque todo mundo tem consciência de que eu preciso cuidar do meu cachorro, papagaio, periquito, planta, gato. Todo mundo sabe que tem que cuidar de tudo, né? Eu tenho que cuidar dos objetos, eu tenho que fazer manutenção dos meus livros, de tudo. Mas quando chega em relacionamento, deixa rolar, não é genuíno. Marcar um encontro toda semana, mas pra que isso? Ter um encontro, não deixa rolar, não é natural. Olha, né, que abuso que eu tenho quando falam que não é genuíno. Meu amor, tirando essa loucura que é a paixão, que ela vai brotar com um pensamento obsessivo por uma disfunção fisiológica, tudo precisa de uma manutenção. Tudo vai precisar, né, tudo vai precisar de certo esforço, certa agenda. Eu preciso encontrar na minha agenda um lugar para o meu companheiro, para a minha companheira. Senão, se eu deixar rolar, vai acontecer o mesmo que se eu deixasse rolar a minha casa, o meu cachorro, o meu gatinho, as minhas plantinhas, tá? Então, quando a gente entende também que nessa relação que eu tenho que cuidar, que eu tenho que ter certa manutenção, que ela tem 3 elementos, não sou só eu e ele, é o eu, é o tu e é o nós. E a gente tem que cuidar desse nós, né? Desse outro elemento. Não somos só nós dois, entende? E quando eu entendo que eu estou inclusa no nós, eu vou fazer de tudo pra gente ficar bem. Porque se o nós está bem, eu também estou bem. Eu estou inclusa, né? Mas algumas pessoas, elas acham, assim... Elas acham difícil isso. E elas têm, assim... Elas acham maneira, assim, de desgastar. E alguns desgastes, eles são fatais em um relacionamento. Eles são fatais para esse plural, para esse nós. Vou citar alguns, mas também fiquem à vontade de irem compartilhando aí nos comentários. Eu sempre gosto de deixar os comentários abertos para ir vendo, né, alguns desgastes que são tão evitáveis como, e eu vou falar alguns que se repetem muito, né, que todo psicólogo, psiquiatra vai se deparar constantemente. Ficar tentando mudar o jeito do outro ser, ficar falando do jeito... você deveria fazer isso, você deveria estudar, você deveria cortar seu cabelo, você deveria botar silicone, você deveria aquilo. Pessoal, eu não tenho... Se coloquem no lugar de vocês, que são pequenos como todo mundo, né? Nós temos uma grandiosidade, mas nós temos uma pequenez. Quem sou eu para dizer o que o outro deve ou não deve ser, deve ou não deve fazer? Eu não tenho o direito de intervir no outro.
Ah, quer dizer então que eu nunca posso criticar meu marido, minha esposa? Não, mas eu posso falar desde que diga ao nós, aquele elemento que eu estou incluso, ou diga em relação a mim. Mas eu não tenho direito de falar sobre o gosto pessoal da pessoa, sobre a estética da pessoa. Isso não é legal, né? O outro tá ali, ele é um ser humano íntegro. Então eu não posso chegar e falando, vomitando todos os meus achismos. Quem sou eu para falar isso, né? Também muitas pessoas não percebem as necessidades do outro. Elas usam a sua régua, né, da sua existência, a régua dos seus valores para julgar o outro, ignorando que aquele ser humano que está ali com você teve 30, 40 anos de uma formação que lhe antecede e que não é porque você chegou agora achando que, sei lá, que o almoço da família é uma coisa chata, que ele também vai achar. Não é porque você chegou agora achando que tal coisa que ele gosta é boba, que ele vai, de repente, mudar. De jeito nenhum, né? Então a gente tem que perceber esse outro, perceber a história de vida do outro, perceber que o outro tem uma outra criação, uma outra cultura, outros paradigmas. A gente tem que entender que o outro, como você, ele teve uma história de vida que não, assim, que nós desconhecemos e que formou ele, lapidou ele, né? O que eu achei essencial da gente entender também é que o outro, assim como você, assim como eu, ele não é dotado de racionalidade em tempo integral. Não é. Freud já dizia, né, já deu essa rasteira aqui, esse pontapé na gente, né, colocando que nós temos pensamentos inconscientes, nós temos pulsões, às vezes, que nos ultrapassam e que, às vezes, o outro ele vai apresentar o lado mais infantil dele. Quer dizer, então, que eu tenho que ser a compreensiva e super acolher toda a irracionalidade do meu parceiro, da minha parceira? Não. Eu tenho que saber que existe, mas eu também tenho que fazer ele entender que eu só bato boca com adulto. Então, quando o lado infantil dele se manifestar, eu vou me retirar. Então, eu não vou ficar para bater boca com criança, já que é o lado irracional e infantil dele. Quando ele voltar a ser um adulto racional, tudo bem. Mas eu também não vou jogar pedra porque ele está ali manifestando o que há de mais irracional e infantil nele, né? Também uma coisa que, como as pessoas, homens e mulheres, todos estragam seus relacionamentos apontando cada errinho, cada coisinha, sabe? O tempo inteiro. Não deixa passar nada. Uma coisa que eu brinco muito em consultório, pessoal, quem não tem pálpebra é peixe, né? Peixe não fecha os olhos. A gente fecha os olhos de vez em quando, né? Vez por outra, deixa passar. Tem batalhas que não valem a pena. Claro, aos maus intérpretes de plantão, não estou dizendo para vocês, sabe, dizerem amém para os seus parceiros, para as suas parceiras, em tudo não. Mas existem pequenos erros, existem coisas que a pontuar gera muito mais desgaste do que construção. Quando a sua pontuação for ser construtiva, né, edificar o seu relacionamento, fale como você quiser. Mas quando a sua pontuação for só a sua mesquinharia, a sua vaidade, for querer enquadrar o outro no seu perfil, pense duas vezes, né? Tem batalha, a gente tem que saber quais são as batalhas que a gente vai perder. Eu vou expor o Anatório aqui também. Logo no início que a gente casou, eu descobri que a batalha que eu iria perder seria sobre fechar portas, porque ele não fechava portas de armários e tudo mais. Com o tempo, com um jeitinho, hoje ele fecha, né? Mas foi algo que se eu tivesse, talvez, pontuado cada vez que eu vi um armário aberto, talvez a gente não tivesse um relacionamento tão bacana hoje. Aquilo ali, o que ia mudar na minha vida? Era eu ir lá e fechar. Tem gente que estraga um casamento por conta, sei lá, de papel higiênico, de pasta de dente, é tanta bobagem. Vejam, se vocês forem pensar os relacionamentos de vocês, em que eu quero, para que eu vou fechar meus olhos? O que vai me ajudar se eu fechar aqui um pouquinho meus olhos, né? Então, também uma coisa que as pessoas não têm consciência e meu Deus, no relacionamento a gente faz muita coisa com amor, muita, mas nem tudo é com amor. Muitas coisas a gente faz por amor e não com amor. E aí vem, eu tô aqui, sei lá, vou fazer uma coisa pelo meu esposo, não estou fazendo com amor certas coisas, mas por amor, e aí a pessoa vem, não valeu, não valeu. Ai, que vontade de sacudir essa pessoa. Por que não valeu? Ai, não foi genuíno. Que coisa mais genuína do que eu fazer algo por amor e não é com amor. Nem sempre eu vou com amor pra casa, sei lá, da família, não sei de quê. Nem sempre a gente vai com amor deixar o lixo fora de casa. Nem sempre a gente vai com amor fazer tudo.
mas é válido fazer por amor. E as pessoas, elas estão no alto do seu narcisismo, achando que merecem receber tudo genuinamente, de uma maneira, de um amor devocional. Caiam na real, porque tem muita gente estragando seu relacionamento por causa disso, né? Também estraga relacionamento a questão de não respeitar a individualidade do outro. Isso é demais, 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 demais. Mas se eu fosse elencar, já olhando aqui o tempo como passa rápido, pessoal, conversar com vocês, eu adoro, mas passa muito rápido, né? Se eu fosse elencar o que é mais prejudicial assim, em relacionamento, seria a questão da comunicação. Eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas curso de comunicação, porque são coisas simples que podem modificar o curso de um relacionamento, né? Coisas básicas, como ao invés de falar do outro, eu vou falar de mim. Então, por exemplo, uma coisa é eu chegar e falar, eu me sinto tão sozinha. Outra coisa é falar, você me deixa só. Quando eu falo dele, dela, eu vou acionar um lado defensivo dele, dela. E aí começa, aí você! Aí começa as duas crianças lá falando, né? Em busca desse amparo que não vai chegar. E aí, pela expressão de novo, a merda tá feita, né? Se eu falo, eu tô me sentindo carente, eu tenho uma chance de ser acolhida. Mas se eu falo, você não tá nem aí, a pessoa, e você? Você é um ingrato, você é uma ingrata. Então, sempre tender a falar como eu me sinto, ao invés de falar do comportamento do outro. Uma coisa é eu falar, poxa, eu me sinto tão cansada quando eu chego e eu tenho louça para lavar. Outra coisa é falar, você não lavou a louça. Entende? Então são coisas, não é deixar passar, não tô jamais, isso não é meu estilo, eu espero que os maus intérpretes estejam dormindo, né? Mas eu jamais vou estimular com que a gente baixe a cabeça para ninguém, né? Nem instituição, nem marido, namorada, enfim, mas a gente tem que ter inteligência de saber comunicar para não acionar o lado defensivo do outro, né? Esse mês, como é o mês dos Dias dos Namorados, né, eu quero que a gente reflita muito, muito, muito sobre como é possível amar com autonomia, lembrando que a autonomia não é querer ficar só, a autonomia é não pagar qualquer preço para estar com alguém. E aí, pensando nisso, eu separei aqui pra gente, pessoal, um poema, um trecho, tá, de um poema do Fernando Pessoa, que eu acho que tô olhando pra cá, gente, que eu tô olhando pro poema, tá bom? Que eu acho que muitas pessoas já devem ter escutado, né? Ele vai dizer mais ou menos assim, só pra gente ir encerrando, ver se tem aqui alguma dúvida. Eu peço perdão, eu pensava que ia ser meia horinha de live, eu sempre penso que é meia horinha, né? E nunca é, né? Então vamos lá. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi, em meu tempo, cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Então eu espero de todo o coração que vocês já tenham escrito cartas de amor ridículas e que escrevam muitas outras cartas de amor ridículas, né? E eu espero também que a gente esteja juntos aí nessa empreitada na quinta-feira, conversando sobre o cinema na sétima arte com o Bruno, do Resenha Sem Nota, né? Que é uma pessoa que faz um trabalho generoso de resenhar aí mais de 1000 filmes pra gente, e que vai ser muito bacana pensar em diversas formas de amar a partir da arte, né, cinematográfica. E peço novamente, se vocês puderem, se inscrevam lá no canal do YouTube para a gente poder, mês que vem, fazer uma outra série de lives já com o Longe da Árvore. Vou dar uma olhadinha, hoje era isso que eu tinha para falar com vocês, vou dar uma olhadinha aqui nos comentários para poder, então, seguirmos com uma boa noite. A Paloma, adoro ver psicólogos por aqui, falando que a live foi incrível, como sempre. Muito obrigada, fico muito feliz com as palminhas, os elogios. A Glenda tá falando que a Maria Bethânia, ela recita esse poema do Fernando Pessoa. Olha, recita e é lindo. Se vocês puderem... vocês já viram Aquários, né? Que diz, mostra pra ela que tá intenso, toca Bethânia. Então, a Maria Bethânia, ela fala com intensidade esse poema. Se vocês puderem escutar, é maravilhoso. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas, né? Deixa eu ver. Quando o outro... Colocaram aqui... O Anatólio separou aqui umas dúvidas para mim, pessoal.
quando o outro odeia DR, o que pensa de DR? Pessoal, é porque também depende, né? Tem coisa que a gente tem que fechar o olho, porque se tudo eu for fazer uma DR é muito complicado. Então, discutir a relação ela é necessária quando a relação tem que ser discutida, mas toda vez tem que falar da relação. Por que eu estou falando? Eu toda vez falo sobre, vou pensar, fazer uma reunião de pautas do meu trabalho, toda vez eu vou fazer uma reunião de uma discussão familiar, se eu tô nesse ponto, o relacionamento não tá muito legal não, né? Então eu tenho que começar a melhorar, mas é necessário, vez por outra, sim. Por isso que é muito bacana também terapia de casal, porque às vezes a gente delega essa discussão de relação, tá? Você não precisa chegar no fundo do poço para fazer terapia de casal, não. Pode ser maravilhoso para muitas pessoas, né? Deixa eu ver. Sobre o ditado, a Alana perguntou, sobre o ditado popular, os diferentes se atraem, os opostos se atraem. Isso é mito. Uma coisa que é claro, eu posso amar uma pessoa que tem uma personalidade diferente da minha. Tá tudo bem. Às vezes eu vou encontrar no outro o que me falta, às vezes. Agora, é muito complicado eu dividir a vida com uma pessoa que tem valores diferentes dos meus. A incompatibilidade de valores leva a uma árdua relação. Então, sugiro fortemente conhecer a pessoa, porque às vezes, uma questão é ser diferente, às vezes eu admiro, a pessoa tem algo que eu não tenho, né? A admiração, já comentei aqui com vocês, ela tem dois caminhos, né? A admiração leva ao amor ou à inveja. Então, amar o diferente é possível. Conviver com a diferença de valores é desgastante ao extremo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais. Quanto tempo dura essa primeira fase? Bom, a primeira fase simbiótica da paixão vai depender de estudo, mas normalmente 12, 18 ou 24 meses, né? Claro, como a gente está lidando com o ser humano, depende de cada um, tá bom? A Lele, obrigada, você tem de idade que é impecável, muito obrigada. Francisco Montenegro, que bom, passa rápido, muito obrigada, pessoal. Olha, adorei o Gerlia falando aqui que YouTube, ok, então se inscrevam lá, tá bom? Ok, pessoal, já estou inscrita. A Laura Ferreira, feliz de encontrar psicólogas por aqui. A Jana, muito gentil. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Thaís está por aqui. A Alessandra, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Tão chique falar se inscrevam no canal no YouTube, né? Não sei mexer em nada, mas estou começando por lá. E a gente se vê então na próxima quinta-feira. Vamos acolher o Bruno, né, que está fazendo essa gentileza de vir conversar com a gente sobre os mais diversos filmes, e aí a gente vai ter filme para ver todo final de semana aí sobre o assunto, tá bom? Um beijo, pessoal, tchau, tchau!